Começar. Ok. Segunda-feira, 12 de junho. Feliz Dia dos Namorados para os brasileiros. Aí também é dia também. Não, aqui o Dia dos Namorados é em fevereiro. É Já Valentine Days, né? se chama Valentine's. Yeah. É Valentine Days. Uhum. Deixa eu share my screen. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Das reuniões em geral. Item 324. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Mas, para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo afinal cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa a razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Elas apresentam caracteres muito diferentes conforme o fim com que se realizam. Por isso, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. 325. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se lhes põe à prova a perspicácia em adivinhar as idades, ou o que cada um tem no bolso, em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância. Tais reuniões são sem consequência, mas como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes e, em geral, de bom humor e bastante jovialidade, dão-se frequentemente nelas fatos muito curiosos, de que o observador pode tirar proveito. Aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos espíritos por essa amostra, ideia tão falsa fará deste como quem julgasse toda a sociedade de uma grande capital pela de alguns de seus quarteirões. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões deste gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve francamente chamar espíritos levianos do mesmo modo que para divertir uma sociedade chamaria truões. Porém, cometeria uma profanação àquele que convidasse para semelhantes meios individualidades veneradas, porque seria misturar o sagrado com o profano. 326. As Então, reuniões. tem uma Falando. observação, É, tem uma fala, observaçãozinha aí, Joy. minha irmã. Sim. Observe como Kardec fala, né? A reunião é um todo coletivo. Uhum. Isso é muito importante, né? Eu Sim. tive já a oportunidade de participar da, da teoria, da Uhum. prática na casa espírita, das reuniões mediúnicas, né? E era interessante observarmos, que eu observei, era o seguinte: quanto mais gente dava, às vezes, no grupo do estudo, às vezes eu sentia uma certa falta de sintonia do grupo. E quanto menos pessoas estavam, eu sentia mais coesão. É claro que isso não é regra, Uhum. mas é uma observação importante. Porque sendo um todo coletivo,
Se tem uma pessoa que está lá, digamos assim, tá obrigado, tá para conveniência, se eu não for, vão falar que eu não estou indo, sabe essa coisa assim? Quando você Uhum, não está de coração, só está de corpo presente, mas não está de coração, há uma, digamos assim, a gente percebe uma quebra de sintonia. O que é que a espiritualidade faz? Ela isola essa pessoa. Na prática, ela isola, entendeu? Às vezes, quando nós não estamos vigilantes, temos as nossas neuroses, né, com o dia da manhã, nossas preocupações, às vezes, descabidas. Aí vamos para a reunião mediúnica, cheio de preocupação, cheio de problema, assim, sem confiar na providência divina. Que quando a gente confia na providência divina, as tempestades passam. Eu não fico remoendo a tempestade. Então é muito importante essa seriedade perante o todo. Eu tenho que estar bem harmonizado. Não é à toa que o Chico Xavier tem um livro que fala sobre justamente um livro inteiro como preparar-se no dia da prática mediúnica. sim. É, quando eu ia até fazer o comentário que na época de Kardec era comum ter essas reuniões frívolas com a alta sociedade. Eu lembro de ler em um dos livros, eu só não lembro qual, que eles faziam essas reuniões aí de manifestações durante festas, né? E aí também me veio na ideia os jovens que se juntavam para fazer a tal da brincadeira do copo, ou aquela brincadeira do Oldui com a tábua, né, do alfabeto. E aí eu considero também como parte dessas reuniões frívolas, onde os espíritos de nível mais baixo, vamos dizer, né, participavam e faziam suas manifestações. Inclusive, essa brincadeira do copo e da tábua, né, que inclusive tinha um jogo para isso, e graças a Deus acho que parou essa febre. Sim, Muita gente ficou em situação difícil, é. né? Porque vai atrair tipos de espíritos da mais baixa vibração. E Uhum, depois, para desvencilhar-se, não é assim tão simples, é. entendeu? Sim, sim, com certeza. 326. As reuniões experimentais têm particularmente por objeto a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos, quando ainda outra coisa não viram, e se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios, porquanto nada percebendo de tudo aquilo de boa mente imaginam a existência de subterfúgios. Já outro tanto não se dá com os que hão estudado. Esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos e a observação dos fatos positivos lhe determina ou completa convicção. Se houver subterfúgios, eles se acharão em condições de descobri-los. Nada obstante, as experiências dessa ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, visto terem sido elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível. E para muita gente, constituem poderoso meio de convicção. Sustentamos, porém, que só por só não logram iniciar a quem quer que seja na ciência espírita. Do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não lhe saiba as leis. Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Voltaremos em breve a este ponto. 327. As reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso, e como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. A primeira de todas
é que sejam sérias na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal. Quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se aos bons espíritos. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assistam em vir. Ora, as assembleias de homens levianos e superficiais, espíritos superiores, não virão como não viriam quando vivos. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. Numa palavra qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a componham. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Vão às sessões experimentais os que queiram ver, vão às reuniões de estudos os que queiram compreender. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, os quais vão uns aos cursos, outros às clínicas. Muito interessante esse texto. 328. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Ora, fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam os sentidos. A cada passo, eles ressaltam as comunicações inteligentes e, de forma a não merecerem, desprezados por homens que se reúnem para estudar esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de um sem número de circunstâncias fortuitas. Embora de menor relevo, nem por isso menos dignos são do mais alto interesse para o observador, que neles vai encontrar ou a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. Isso também é filosofia. Ou seja, aqui Kardec sempre ressalta a ciência, né? Não só os fenômenos extraordinários ou manifestações diferentes. 329. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a eles não comparecerem, dominados por toda presunção e infalibilidade. Constituem um dos grandes tropeços da mediunidade, como já tivemos ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação. Eles, pois, podem iludir-se de muito boa fé com relação ao mérito do que alcançam e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm o caminho aberto, quando apenas lidam com um cego. Por essa razão é que afastam o seu médium de toda fiscalização, que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que o possa esclarecer. Graças ao insulamento e à fascinação, conseguem sem dificuldade levá-lo a aceitar tudo o que eles queiram. Nunca será demais repetir. Aí se encontra não somente um tropeço, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio para o médium de escapar-lhe
É a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes, que apreciando com sangue frio e imparcialidade as comunicações, lhe abram os olhos e o façam perceber o que por si mesmo ele não possa ver. Ora, todo médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito está completamente subjugado. Se toma a mal as observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, dúvida não cabe sobre a natureza má do espírito que o assiste. Temos dito que um médium pode carecer dos conhecimentos necessários para perceber os erros, que pode deixar-se iludir por palavras retumbantes e por uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofismas, tudo na maior boa-fé. Por isso é que, em falta de luzes próprias, deve ele modestamente recorrer à dos outros, de acordo com estes dois adágios. Quatro olhos veem mais do que dois, e ninguém em bom juízo, em causa própria, desse ponto de vista é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que se lhe deem, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele, e que apanharão os matizes, muitas vezes delicados, por onde trai o espírito a sua inferioridade. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, levando-lhes o que obtenham em particular, aceitar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não o podem enganar. Aliás, ao médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão assiste para semelhante irritação, quanto o seu amor próprio nada tem que ver com o caso, pois que não é seu o que lhe sai da boca ou do lápis, e que mais responsável não é por isso do que o seria se lesse os versos de um mau poeta. Insistimos nesse ponto, porque assim como esse é um escolho para os médiuns, também o é para as reuniões, nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhes seria mais nocivo do que útil. Não devem elas, pois, aceitá-lo. Julgamos já ter expendido observações suficientes, de modo a lhes tornar impossível equivocarem-se acerca dos caracteres da obsessão. Se o médium não a puder reconhecer por si mesmo, um dos mais evidentes é da parte deste a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente. Os médiuns obsidiados, que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a estes doentes que se iludem sobre a própria enfermidade, que se perdem por se não submeterem a um regime salutar. A gente tem que sempre estar estudando e usar da humildade com bastante amor. Ô Jorge, você já viu na casa espírita que você frequentava algum médium que saiu desse caso, conseguiu abrir os olhos e voltar, sabe, para o mesmo nível da reunião? Minha irmã, olha só, é, infelizmente eu tenho mais exemplos negativos do que positivos. Inúmeras vezes a espiritualidade fazia advertência, de maneira muito sutil. Aí o dirigente da reunião ia, conversava com o médium, certo? E conseguia, digamos assim, controlar a harmonia no grupo, entendeu? Mas infelizmente lá em Recife, a casa onde eu fui evangelizado, se perdeu na fascinação,
Ela começa simples, começa porque é o seguinte, Karina, uma casa espírita, ninguém vai pensar igual, todo mundo pensa diferente. Mas não é porque eu vou ser diferente no pensar que eu vou provocar divergências, rachas, intrigas, brigas palacianas. Se você tem um posicionamento e eu não concordo, eu chego com você, Karina, eu não gostei disso. Mas não é por isso que eu vou chegar para a Suzete, olha, a Karina, ela é antidemocrática, ela é fascista, ela é arrogante. E vou na tua frente, ô minha irmã, isso é hipocrisia, entendeu? Infelizmente, tal exemplo aconteceu lá em Recife. O que aconteceu? A espiritual... O interessante é que eu tive um sonho em desdobramento, a minha irmã que mora no Brasil teve o mesmo sonho, nos encontrávamos, eu me lembrava do sonho que eu me encontrava com ela, a Uhum. gente acordou, um ligou para o outro e bateu o sonho que tivemos, mostrando que as sombras tinham tomado a nossa casa. Mas não foi por falta de aviso, Hum. não foi por falta de aconselhamento. Ano passado, em desdobramento, fomos levados para uma instância espiritual em que essa médium estava num processo já avançadíssimo de fascinação. Ó. Ela estava tão, estágio tão avançado de fascinação que ela não se dá conta que está fascinada. É o estágio, digamos assim, final. Que quando a pessoa tem um raciocíniozinho, mas ela vai perdendo todo o raciocínio. Qual o próximo passo? Subjugação, entendeu? Sim. E em Belém, tivemos grupos que, por não concordarem com o posicionamento de nosso irmão Paulo Santos, que já está desencarnado, desencarnou na pandemia, mas Hum. ele tem um posicionamento muito kardeciano, muito, muito, uma pessoa muito nobre, muito sensata, muito Kardec. E tinha um pessoal, né, que, digamos assim, à la modernidade, à la modismo, que Hum. queriam fazer inventar moda dentro da casa. E ele trazia a pessoa para perto de si, orientava e dizia, olha, isso não pode porque está doutrinário por esse aspecto, conforme Kardec, no livro dos Espíritos, no livro dos Médios. Ele pontuava tudinho. O Hum. que é que a pessoa fazia? Começava a querer falar mal do presidente. Hum. Entendeu, minha irmã? Sim. Nesse caso, a pessoa foi constrangida a sair da casa. Não que Paulo Santos expulsou, não. Mas ficou uma situação tão assim, digamos, Esquisito. ridícula. Uhum. Ficou ridículo. A pessoa, sabe o menino mimado? Menino mimado. Outra médium da mesma casa em Belém queria porque queria lançar um livro, certo? Aí o dirigente da, da reunião mediúnica, o dirigente doutrinário chamou a irmã a atenção dizendo o seguinte: minha irmã, vamos fazer um crivo nas suas mensagens. Ela se melindrou. Ó. Olha aí, primeiro sinal que o médium não quer ser examinado, se ele não quer, se ele se sente constrangido, se ele se sente, não está assim muito feliz, primeiro sinal para a obsessão, Sim. entendeu? Aí o que a irmã fez? Procurou outra casa. Hum. Aqui também cita do médium não querer continuar a estudar, ou então não tem paciência de ouvir o estudo. Bem, aí a negligência de cada um, existem várias negligências, né, minha irmã? Sim. Me lembro de um caso em Belém, mas isso é há muitos anos atrás, tá? Há mais ou menos há uns 30 e poucos anos atrás. Na época, eu era da União Espírita Paraense. E eu estava num curso de capacitação da juventude para trabalhar com a juventude, né? Hum. Aí chegou um irmão nosso de Manaus, o nosso irmão Heitor, que é da Fundação Allan Kardec. Lá em Manaus não tem Federação Espírita, é Hum. Fundação Allan Kardec, a casa
filiado à Federação Espírita Brasileira, certo? Sim. Tinha um irmão nosso, para curtar a história, que era presidente do centro, certo? Hum, Ele ele chamou, aliás, ele falou assim, ele fez uma súplica urgente para a Fundação Allan Kardec, para que os diretores da casa fossem lá no sábado, com urgência, porque haveria uma reunião de suma importância. Foram lá, a equipe, o Heitor era um deles, chegou lá, assim que ele falou, o Heitor falou assim, pessoal, ele chegou com a chave do centro e entregou. Não dá para mim. Eita. Essas foram as palavras dele. O tempo passou e a Fundação Allan Kardec, ela também atua junto com um pronto-socorro municipal de Manaus, né? Há uma parceria muito nobre entre a Prefeitura de Manaus com a Fundação Allan Kardec, ainda hoje existe essa parceria, Hum, né? Inclusive, casos de, de subjugação, os médicos, naquela época, tá? Não sei se está ainda hoje, está bem assim, mas os médicos percebiam que tinha um componente espiritual, já conduzia para a Fundação Allan Kardec, Ah, que né? legal. Para surpresa desagradável dele, um belo dia aparece num estádio de semi-loucura, depois de anos, né? Anos depois, apareceu esse irmão socorrido pela, pela ambulância, chegou amarrado no processo de subjugação, quase subjugação. Uau. Mas foi escolha dele, foi escolha dele. É óbvio que antes dele entregar o cargo, entregar as chaves da casa espírita, deve ter sido orientado, meu irmão, tenha perseverança, meu irmão, lute, mas ele não quis. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Sim, né? Deus respeita. Nós somos livres para semear, com certeza. nós somos livres para espalhar a semente, mas a semeadura, ela é obrigatória. Sim. Eu plantei uma semente ruim lá atrás, há 2000 anos. Se o fruto gerar agora, ninguém vai sorver esse fruto, senão eu mesmo. Hum, Da mesma forma, o frutinho que eu colocar hoje para semear, a sementinha boa, pode ser daqui a 2000 anos, eu vou colhê-la também, sim, entendeu? com certeza. Obrigada, viu? 330. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se supusesse ao abrigo deles, pelos seus fins e pela qualidade de seus médiuns. Não o estará enquanto não se achar em condições favoráveis. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima, no número 231, sobre a influência do meio. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de certo número de alcoólicos invisíveis, que se lhe identificam com o caráter, com os gostos e com os pendores. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos, exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeição, a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógica é esta proposição, para que precisemos insistir. 331. Uma observação, acólito, eu fui saber que palavra é essa, é sacerdote da Igreja Católica, Sim, entendeu? sim, sim. Obrigada. 331. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for.
Se houver compreendido bem o que foi dito, que está na pergunta 5, número 282, sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Por outro lado, o espírito, em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente se há convencido desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética, que ele decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos, muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes, sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que a deem. Evidentemente desnecessárias se tornam todas essas precauções, mas então ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. 332. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10, se distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que vimos a expender. Isso aí eu percebi na prática, É. na prática, Hum, entendeu? Quando o grupinho nosso era se reunia para o estudo, e era aquele grupo, no máximo ali era às vezes 12 pessoas, 10 pessoas, hum, era tão gostoso, sim, e eu percebia um maior rendimento, entendeu? sim, Pela sintonia, tanto dos encarnados como desencarnados, com entendeu? certeza. Na casa espírita que eu frequentei, foi onde eu comecei a aprender tudo que eu sabia.
Lá eram poucos médiuns em cada sessão, todos à mesa, e a assistência era limitada também, porque até o pessoal da assistência tinha que fazer o resguardo, né? Tinha que se preparar para vir para a reunião. E também tive a experiência de ir numa casa espírita lá em São Paulo, onde a plateia, não era nem audiência nem assistência, eram mais de 500 pessoas. E era só não era um trabalho de obsessão, porque os trabalhos eram feitos diferentes, né, em diferentes salas, e, e tinha a aula no palco, né, com alguns médiums. Eu não lembro de ter visto uma mesa lá entre eles, mas tinha lá no púlpito a pessoa que ia ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ia falar, enfim, ia fazer toda a lição. Que eu me lembre, eu acho que tinham vários médiums que a gente saía dali e passava por uma salinha que tinham duas portas para tomar o passe. Então tinha filas quilométricas para o passe, mas eu senti ali que eu fui só para ver como é que era aquela casa e como é que eles trabalhavam esse mundo de gente. E tinha muita gente curiosa. Dava para sentir no ar mais a curiosidade de saber o que vai acontecer ali do que no próprio ensinamento, né? Na própria mensagem que estava sendo dada. E, infelizmente, isso traz uma energia ruim para o ambiente, porque a pessoa não está, ela não está, digamos assim, sintonizada com o alto, né? Ela está ali curiosa. É, E a curiosidade, assim, como posso dizer, se ele vai com o título de curiosidade, antes ela não fosse, é, porque ela tá, é como se fosse, não está respeitando o sagrado. sim. A gente lembra que a gente vê na literatura espírita, e eu vi muitas vezes a espiritualidade falar isso para nós, dizendo o seguinte: quando eles vão para o templo e orar, para orar, aliás, Uhum, eles se preparavam 24 horas antes. Veja a seriedade e a disciplina. sim. Enquanto nós encarnados, fomos muitas vezes displicentes, levianos, curiosos, sem dar a mínima importância ao sagrado. Isso é muito importante. Nessa casa, nessa primeira casa que éramos em poucas pessoas, a primeira vez que nós tivemos o contato com essa casa foi porque meu irmão estava sofrendo um processo de obsessão, ele tinha 12 anos na época. E eu lembro da minha mãe fazer o contato com a líder do grupo, né, a pessoa que estava liderando os trabalhos, e foi o que ela recomendou. O trabalho começa na segunda-feira, às 8 horas da noite. A partir das 8 horas da noite do domingo, a senhora não pode beber álcool, não pode fumar, não pode ter relação sexual, não pode comer carne. E fechar a boca, né? Tem que fazer o resguardo das palavras também. E eu lembro que eram 3 semanas, eram 3 sessões de desobsessão para o trabalho, né, da pessoa. E eu gostei, era muito disciplinado a casa que eu frequentei, que eu comecei a aprender tudo. Eu tinha 15 anos quando eu comecei, acho que eu contei essa história já. A E disciplina, Karina, sempre é bem-vinda. é. Não confundamos disciplina com rigidez, Uhum. como está no Evangelho. O rigor afasta, desalenta e irrita. Sim. Disciplina não. Disciplina nos fortalece. Hum. Disciplina nos dá fibra, né? Se É. você cria um filho ou uma filha sem disciplina, ele vai tornar-se um adulto floco de neve. Torto. Floco de neve, qualquer coisinha derrete. É. Sem resiliência, sem atitude, tem que ter, porque há horas que nós temos que ter fibra. Hum. E não confundamos com, com violência. Sim, Fibra, uma pessoa com fibra, com energia, ela está apta a usar sua força sem violência, sim. entendeu?
333. Há ainda outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas, sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que com isso pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo que se metem. Aqueles são ou espíritos protetores ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Ninguém suponha que esses espíritos nada mais tenham que fazer se não ouvir os que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente a comparecer, e é raro faltarem. Alguns mesmo há que levam ao excesso a sua pontualidade. Formalizam-se quando se dá o atraso de um quarto de hora, e se são eles que marcam o momento da reunião, fora inútil chamá-los antes desse momento. Acrescentemos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. Mesmo fora das horas predeterminadas, podem eles sem dúvida comparecer e se apresentam de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Nada, porém, mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar a torto e a direito. Quando isso nos acuda à fantasia e principalmente sem motivo sério, como não se acham adstritos a se submeterem aos nossos caprichos, bem pode dar-se que não se movam ao nosso chamado. É então que ocorre tomarem-lhe outros o lugar e os nomes. Das sociedades propriamente ditas. 334. Tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm de lutar com algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros, frequentes, sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimentos sobre a maneira de se formarem as sociedades, resumi-lo-emos aqui em algumas palavras. O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência. Por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir, colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. O mesmo já não se dá para os primeiros, porquanto acerca da questão moral não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto assim que onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros, e a recíproca benevolência que entre todos reina exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade do orgulho que se irrita à menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para a pessoa em quem domina. Uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça. Seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma,
As reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Que bonito isso. 335. Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se esta uniformidade, quanto maior for o número. Nos agregados, pouco numerosos, todos se conhecem melhor, e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis, e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade, pela variedade dos elementos de que se compõem. Exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente aos assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver. Daí, opugnações, uma causa de mal-estar que acarreta, cedo ou tarde, a desunião e depois a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, do qual seus inimigos não deixariam de prevalecer-se. A dissolução de um grupo pequeno passa despercebida, e ao demais, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou 400 indivíduos. Dir-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que vimos de esboçar não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. É perfeitamente exato, e por isso mesmo os que procedam assim são espíritas mais de nome do que fato. Certo, não pertencem à terceira categoria, veja-se no número 28. Mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? Uma consideração aqui se apresenta, não destituída de gravidade. 336. Não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contém poder fazer mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, agitando brandões de discórdia. Quem, desde então, pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros e nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles
de se insinuarem nas reuniões numerosas, do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem. Graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição. Sob a aparência de interesse hipócrita pela causa, tudo criticam, formam conciliábulos. Os corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Em se tratando de gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos que constituem os maiores obstáculos opostos a seus manejos. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Eu acho que por hoje a gente pode parar por aqui. Minha irmã, olhe, é, veja o que o movimento espírita está passando hoje, né? Sim, Com pessoas que se dizem espíritas, fazendo calúnia, intriga, né? Ó, eu fico impressionado, é que isso foi no primórdio da doutrina espírita. pois é. Kardec já advertia-nos do que ia acontecer. Hum, Nas obras póstumas, tem uma advertência da espiritualidade que diz que um dos sinais da transição planetária não é Armagedon, não é eclipse, não é maremotos, tsunamis, é a perturbação mental. hum, E observamos que o mundo está perturbado mentalmente. sim. A gente vê uma sociedade que é surreal. Gente, pelo amor de Deus, é surreal. Eu recebi um vídeo hoje em que um homem que se disse que é mulher jogou basquete no time feminino. É claro que arrasou. Vai comparar um corpo masculino com um corpo feminino? Pois Mas o é. cara se diz mulher. E ninguém Hum, pode dizer que ele está ao contrário, porque vai machucar. Veja que é assim, é uma loucura coletiva. Nós estamos numa loucura coletiva. E o movimento religioso, que era para estar mais vigilante, mais disciplinado, está nessa onda também, infelizmente, é. né? Porque, e, e detalhe, quando lá em 2004, isso dá 19 anos atrás, um grupo de entidades coagiu Divaldo Franco, vamos querer tirar o nome de Jesus da história. Minha nossa. Divaldo falou assim, e eles não estavam brincando. Porque a atitude deles não é localizado, é globalizado. Observamos que Macron mandou tirar os símbolos cristãos das escolas e repartições públicas da França. Está proibido falar de cristianismo dentro das escolas e repartições públicas da França. Mas, como ele é um cara legal, me desculpe a franqueza, deixa que outros segmentos religiosos parem o trânsito para cultuar Meca. Cadê o bom senso disso? Aqui no Brasil, professores estão sendo orientados a não mais falar de uma coisa que me deu, gente, me deu raiva. Eu vi aqui um, um vídeo de história em que o historiador falava assim: antes da Idade Moderna, depois da Idade Moderna. Eu fiquei encucado com isso. Cara, que história de Idade Moderna é essa? Cadê o antes de Cristo, depois de Cristo? Não, foi um consenso entre os historiadores que Jesus não era para dividir história. Aí eu me lembrei
O que é que as entidades estavam querendo fazer? hum, Tirar Jesus da história. E, infelizmente, para nossa tristeza, estão com muitos adeptos no Brasil e no mundo. Mas para que serve isso? Aí pode perguntar assim, né? Senhor, pelo amor de Deus, por que tu deixaste isso? É a nossa ferição. É nesse ambiente adverso ao Cristo, uma sociedade doente, louca, tresloucada, né? Defende os bichinhos, mas defende a pena de morte. Defende a natureza, mas permite a escravidão de seres humanos. Nessa loucura coletiva, como é que nós vamos nos comportar? Vamos ser cristãos de fato? Vamos estar orando e vigiando para Jesus? hum. Vamos ser um elemento que vamos contribuir para o cristianismo ou para a loucura coletiva? Aí é uma coisa individual de cada um. Sim. Mas uma coisa é certa: as leis divinas, os gestores do plano espiritual não foram pegos de surpresa. Hum, Essa advertência veio lá atrás, quase há 250 anos atrás. Olha, cuidado com os tempos que estão vendo aí, viu? De loucura coletiva, de suicídio até entre crianças. é, Cuidado. O remédio foi dado para a gente. sim, Como Haroldo Dutra fala, foi prescrita uma medicação com antecedência de mais de 200 anos. Então, nós temos a vacina, a medicação. Minha gatinha está aqui querendo, porque querendo participar da reunião, porque se eu falo, ela quer aparecer também. Olha aqui, ó. Fale, Sky, vá, é, diga alguma coisa. Então, nós temos, nesse momento difícil, mas abençoado, delicado, mas abençoado, adverso, mas é o momento de darmos o nosso contributo. sim, Porque, se nós lembrarmos da história, os primeiros cristãos deram a vida em holocausto, e felizes, hum, felizes. Hoje, não é mais necessário o holocausto, mas o holocausto da nossa vaidade, da nossa demência e do nosso orgulho. cegueira, Aí, o testemunho é de cada um. hum, com Às vezes, certeza. o nosso testemunho está em casa, e ninguém está vendo. Hum, Lágrima vai cair e só Deus está vendo. Mas faz parte do nosso processo de burilamento. Às vezes é lá fora, mas muitas das vezes é no silêncio do lar. Muitas das vezes. Então vamos, nesse momento, vamos confiar no alto, porque essa loucura vai passar. sim, Vai passar. Os Espíritos nos disseram. Aliás, dizem assim, disseram assim a Kardec. Ou foi Kardec que falou isso? A doutrina espírita vai progredir. Não confundamos doutrina espírita com movimento espírita. A doutrina espírita irá progredir com os homens, sem os homens, apesar dos homens. sim, Então, que possamos ser com os homens. sim, Porque a pessoa, apesar do Jorge ser espírito mais positivo evoluir, pelo amor de Deus, faça isso comigo não, entendeu? Então vamos sempre sim. estar vigilantes com o alto para não sermos pedra de tropeço, Muito bem dito. entendeu? Sim. Você pode então terminar nosso estudo com uma oração? Vamos fechar nossos olhos e pedir a nosso Senhor Jesus, amigo condicional, que nos conhece mais do que a nós mesmos. Jesus de Nazaré, nessas horas de testemunho, nessas horas delicadas, difíceis, mais abençoadas, possamos, Senhor, estarmos contigo, porque o Senhor sempre está conosco. Nós que às vezes não estamos contigo, que possamos estar sempre atentos, vigilantes perante a vida. Estejamos no corpo, estejamos fora do corpo,
estejamos encarnados ou quando chegar a nossa hora de partida. Jesus de Nazaré, abençoa todos os lares da terra, todos os hospitais, orfanatos, presídios, cemitérios, que as falanges de luz e de amor possam envolver a todos nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo, porque sabemos que a luz irá vencer e que possamos estar esperançosos e confiantes no Senhor. Deus seja louvado. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Boa gente. noite, gente. Boa Boa semana. noite, Jorge. Boa semana. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.